Saúde mental no trabalho deixou de ser discurso e virou responsabilidade da liderança. Com a atualização da norma regulamentadora 1 e o aumento da atenção sobre riscos psicossociais, o tema saúde mental passou a fazer parte da agenda estratégica das empresas. Além disso, o cenário de pressão por resultados e mudanças constantes tem intensificado o desgaste das equipes. É o assunto de hoje, a saúde mental com Eduardo Mendes, economista pela Unip, com especialização em liderança e gestão estratégica pela Universidade da Califórnia e sócio do grupo Mastermind Brasil. Eduardo, boa tarde, prazer recebê-lo mais uma vez ao vivo aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Guarizo, boa tarde, Thalita. Que seja mais uma conversa agradável e útil aqui para os ouvintes. A gente já falava fora do ar, né? Porque hoje em dia a saúde mental ela tem impactado demais os trabalhadores, né? A exigência é cada vez maior, a pressão é cada vez maior. E aí eu te pergunto, Eduardo, a saúde mental no trabalho é uma questão de cada trabalhador ou da gestão? Excelente questão, Guarizo, porque essa é uma questão de todos nós. Ela tem impacto na vida de todas as pessoas. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, segundo dados da própria Previdência Social, em 2024, cerca de 470 mil pessoas foram afastadas dos seus postos de trabalho por questões relacionadas à saúde mental, que significa um crescimento em relação ao ano de 2023 de 68%. Isso só vem aumentando. O ano passado, por exemplo, em 2025, foram mais de 540 pessoas afastadas dos seus postos de trabalho por questões relacionadas à saúde mental. Portanto, essa é uma questão que ela tem impacto direto na vida das pessoas. E qual o impacto disso na economia? Tem um estudo que foi feito pela Universidade, pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que mostra que as empresas elas perdem em faturamento cerca de 397 bilhões de reais por ano por questões relacionadas à saúde mental. Nossa. Ou seja, isso representa 4,7% do PIB. Então, a gente, enquanto nação, a gente trabalha para produzir riqueza no Brasil e a gente faz um esforço danado. Nos últimos 3 anos, o nosso PIB cresceu em 3,2%. Mas só por questões relacionadas à saúde mental, a gente deixa na mesa 4,7%. É como se a gente colocasse a água num balde furado. A gente faz um esforço danado para encher esse balde, mas lá embaixo tem um furo e esse furo se chama os custos relacionados ao que a gente deixa de produzir em função de questões relacionadas à saúde mental. Impressionante. No geral, que tipo de comportamento, né, dentro da empresa pode agravar uma situação como essa? Um ponto-chave é... A gente precisa entender como é que uma boa empresa funciona. Uma boa empresa ela funciona em cima de um tripé. Então, ela precisa ter bons objetivos, ela precisa ter processos bem estabelecidos e precisa ter pessoas engajadas, alinhadas com esses objetivos e bem treinadas, preparadas para executar os processos da empresa. Então, alguns sintomas eles acabam agravando essas questões. Por exemplo, metas pouco claras, metas que são impossíveis de serem realizadas. Isso significa uma pressão muito grande nas pessoas. Quando a gente olha no pilar organização, processos, a falta de organização também gera estresse. Uma pessoa que chega no trabalho, por exemplo, e não tem clareza sobre como ela é avaliada no próprio trabalho. Isso acaba gerando inseguranças, incertezas. E, por outro lado, o clima organizacional, que tem a ver com o outro tripé, que são pessoas. Se a gente trabalha com pessoas que são desequilibradas, pessoas que se comunicam mal, pessoas que são grosseiras, pessoas que não têm questões éticas e morais muito estabelecidas, evidentemente que isso também é um agravante para questões relacionadas à saúde mental. Portanto, para quem está na liderança, ela deve prestar atenção nesses aspectos. Mudanças de comportamento podem sinalizar um ponto de atenção. Por exemplo, às vezes tem um colaborador que era uma pessoa muito alegre, muito falante, e daqui a pouco ele mudou esse comportamento. Ou alguém que era muito pontual, que deixou de ser pontual. Alguma coisa está acontecendo ali. Então, a gente precisa prestar atenção. Precisa prestar atenção nas pessoas que trabalham conosco, porque isso revela muito sobre o clima e sobre a organização. Eduardo, e para um líder, né? Claro que um grupo de trabalho, independentemente da empresa, ele é muito homogêneo.
Então tem a pessoa alegre, como você disse, tem a pessoa que é mais introspectiva, tem a pessoa que é mais tímida, tem a que lida bem com as críticas, tem a que não lida bem. Como fazer, né? Como que o líder pode balancear para evitar ter problemas de saúde mental dentro da equipe dele? Excelente, Guarizo, porque, primeiro, ele precisa cuidar dele mesmo. Não é? Porque se nem a própria liderança consegue ter autocontrole, controle emocional, como é que ele vai conseguir controlar as outras pessoas ou ter algum tipo de ação mais consciente sobre as outras pessoas? Se ele não tem consciência nem sobre ele próprio. Então, a primeira questão é, você que tem uma empresa que está nos ouvindo, você que exerce uma função de liderança, como é que você tem cuidado da sua saúde mental? Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, Guarizo e Thalita, é que quem está nessa função precisa criar rotinas, sistemas. Então, ele precisa entender como é que as pessoas estão. Ele pode fazer isso de uma forma mais estruturada, através de pesquisas, por exemplo. Ele pode contratar um profissional da área de saúde para fazer esse tipo de pesquisa, saúde e segurança do trabalho. Ele pode conversar com as pessoas, ter maior proximidade, e aí vai da sensibilidade de quem está na liderança. A partir desse diagnóstico, ele pode traçar planos de ação para diminuir os riscos ou para resolver algum problema que já seja um problema existente. O que sempre acontece é, quando esse tipo de ação é feita, a consequência natural é as empresas precisam treinar as suas lideranças no primeiro momento e treinar seus colaboradores no segundo momento. Esse treinamento, essa ampliação de consciência faz com que questões relacionadas à saúde mental sejam diminuídas, sejam minimizadas nas empresas. Então, é fundamental um bom diagnóstico, um plano de ação e preparar as pessoas para que elas tenham uma atuação mais consciente, para que elas cuidem melhor de si e cuidem melhor, portanto, dos resultados da própria empresa. Empresas que ignoram esse tema, né, elas correm mais risco? Sem sombra de dúvidas. E a partir agora do dia 26 de maio, de acordo com a nova atualização, né, da nova NR1, isso passa a ser uma questão legal. E eu diria que o impacto ele é em 3 aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto financeiro. Empresas que não estão atentas a isso, elas estão perdendo dinheiro. Como eu citei anteriormente, a gente deixa na mesa quase 400 bilhões de reais em faturamento por questões relacionadas à saúde mental. Isso tem a ver com absenteísmo, mas tem uma outra questão, que é o presenteísmo, que é quando a pessoa está trabalhando, mas ela não está engajada, ela está trabalhando, mas ela está mal onde ela está. Isso também gera uma perda adicional de cerca de 200 bilhões de reais. Então, o primeiro impacto para empresas que não estão atentas a essa questão é o impacto financeiro. O segundo impacto é o impacto relacionado a questões legais. Então, com a atualização da NR1, muitas empresas que não estão atentas a isso, elas podem sofrer processos, pagar multas, o que é uma outra questão relevante. E, finalmente, a terceira questão, que é a questão relacionada à reputação da empresa. Sim. Hoje, nós vivemos um ambiente onde o nível de desemprego ele está muito baixo, ou seja, é um desafio para as empresas conseguirem bons colaboradores. Se a reputação da empresa é uma reputação ruim, ela vai ter dificuldade de contratar bons colaboradores. Se a reputação é uma reputação positiva, a tendência é que as pessoas desejem, queiram trabalhar nessas empresas. Eduardo, para a gente fechar, né? Claro que você não pode exigir demais de um funcionário, né, o líder, porém, o resultado tem que ser entregue. A meta tem que ser cumprida. Como equilibrar a alta performance com o bem-estar para não ter problema de funcionário com a saúde mental afetada? Guarizo, essa é uma falsa dicotomia. Muitas vezes as pessoas entendem, não, ou eu cuido de pessoas ou eu cuido de resultados. Mas numa liderança moderna, a gente tem o pleno entendimento que resultados e qualidade das pessoas elas andam juntas. Napoleão Hill já dizia que o sucesso de um empreendimento, de uma empresa, depende da qualidade das mentes que trabalham juntas nessas empresas. Se as mentes estão doentes, o impacto é direto na organização. Portanto, quanto melhor as pessoas estão, quanto mais preparadas as pessoas estão, melhores serão os resultados da empresa. Então, são 2 pontos que navegam no mesmo barco. Essas coisas elas andam juntas. Pessoas qualificadas, pessoas saudáveis, elas andam juntas com bons resultados nas empresas.
A Paula fez uma pergunta aqui, nosso ouvinte, que se a gente começar a discutir isso, temos que segurar o Eduardo até a hora da convocação da seleção brasileira. Que é a questão da escala 6x1. Deixa isso para um outro programa, é melhor, né, Eduardo? Sim, essa é uma ótima questão e que bom que nós estamos discutindo essas questões, né? Mas é uma excelente questão, Guariz, mas pode ficar para o próximo programa. Porque aí não é só horário, né? Depende também da maneira como se trata o funcionário, né? Sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. Muitas empresas, inclusive, já adotam o sistema 5x2 voluntariamente, porque entendem que isso preserva a saúde mental, a qualidade dos colaboradores. Agora, é um assunto complexo que pode ser avaliado por diversas dimensões. O papo tá ótimo, infelizmente estamos chegando aqui na hora do Repórter CBN, mas quero agradecer muito ao Eduardo Mendes, economista, especializado em liderança, gestão estratégica e sócio do grupo Mastermind Brasil. Segunda-feira que vem tem mais para a gente bater esse papo sobre carreira e lideranças. Muito obrigado pela presença, Eduardo, e pelo papo também, sempre muito bom. Maravilha, obrigado pelo papo, pela companhia e aguardamos as perguntas dos ouvintes, são sempre bem-vindas, né, Guariz? 991869070, WhatsApp da CBN Campinas. Até a semana que vem, Eduardo. Agora 3 horas, 1 minuto.